Oi, eu sou o Léo Haidt e no live de hoje a gente finalmente vai resolver essa situação aqui, ó. Se você quer ver como a gente se livrou dessa luminária horrível e como foi fácil fazer essa luminária de madeira super hype, já deixa aquele joinha, se inscreve aí no Drovô e vem com a gente. Bom, para fazer esse protótipo a gente usou umas ripas de cedro que sobraram de uma outra obra nossa com uma medida de 6x2 mais ou menos. Cedro é uma madeira muito boa de trabalhar, mas essas madeiras elas não vieram aparelhadas, significa que elas vieram brutas, sem acabamento, né? Então o primeiro passo foi passar lixa orbital com a gradação de lixas de 80 até 400 para dar aquele acabamento fino na madeira. Bom, essas madeiras elas eram barras únicas de 3 metros, a gente cortou de 70 a 70 centímetros, que era justamente para dar esse desenho e caber uma lâmpada de LED tubular de 60 centímetros dentro. Bom, a ideia era criar uma caixa para cada lâmpada, mas sem que ela cortasse e direcionasse muito a luz, para não criar aquela sombra em volta do ambiente, sabe? Por fim, essa madeira era até muito fina, porque a gente ia trabalhar com elas colando, né, para dar espessura e dar esse desenho irregular. Para fazer esses insertos a gente usou uma barra que estava sobrando e cortou ela com a tico-tico de quanto? 5 em 5 centímetros, eu acho? Já nem lembro. Ao invés de fazer uma colagem só, a gente já teve que começar fazendo 2 colagens, que demora um pouquinho mais para colar cada peça, mas tudo bem. Por fim, então, uma peça que unia as 2 madeiras, ela era uma madeirinha tipo essa aqui, assim, ó. E a gente preferiu desse acabamento do que o acabamento de meia esquadria, aquele acabamento que faz o 45 graus nos cantos e junta ele, por 2 motivos. O primeiro que a gente não tem uma serra de meia esquadria, nem uma de bancada aqui, então é muito difícil fazer meia esquadria. E o segundo, a gente gosta desse grão de corte transversal da madeira, dá uma noção de espacialidade um pouco mais para a peça. A gente podia partir para colar a peça inteira. Que é um processo bem simples, é só espalhar a cola branca mesmo, aplicar uma boa pressão nas peças. A gente tomou cuidado de colocar esse papel para não marcar a madeira com as pontas do sargento. E aí é legal deixar colando aí pelo menos uns 2 dias para poder mexer nela. Das caixas a gente usou o polêmico nipple, que é o parafuso de lustre comum, né? Você vai comprar ele na loja de ferragem com parafuso de lustre, que é nada mais que um parafuso roscado e vazado por dentro, para que você possa passar a fiação. Além de tudo, o nipple ia ser a principal estrutura da peça como um todo. Então a gente apertou bem as peças, porque ele que ia tanto unir as caixas, como é onde o cabo de aço ele se prende na estrutura e deixa a madeira suspensa. Para finalizar a madeira, a gente aplicou uma seladora em boneca, que deixa a superfície da madeira bem lisinha e fosca e dá uma ressaltada nos veios da madeira, que eu pessoalmente não gostei muito desse cedro, eu achei ele muito marrom, mas é um detalhezinho que dá para deixar passar. Antes de continuar com esse protótipo, a gente foi fazer um teste da parte mais difícil de todas, que pra mim é a parte elétrica. Elétrica é um negócio que não entra na minha cabeça, mas isso aqui é uma ligação paralela muito simples. Na própria lâmpada vem indicado o que é fase e o que é neutro, e só ir ligando neutro com neutro e fase com fase, e depois ligar isso aí na corrente, que funcionou tranquilo. Aqui a gente optou por usar uma luz quente, de 3200 Kelvin. Muito embora seja um ambiente de trabalho, para ser um ambiente mais aconchegante, a luz quente ela combina um pouquinho mais. E pro vidro que ia ficar por baixo da luminária, a gente recortou essa mock-up para levar direto pro nosso vidraceiro. A gente achou mais fácil do que só passar as medidas, porque daí ele cortou direitinho no esquadro das madeiras aqui. A gente acabou por usar um vidro boreal, que é aquele vidro quadradinho, que tira um pouco da opacidade para você ver direto lá dentro, até para difundir um pouquinho melhor a luz. E o que antes a gente ia usar um vidro por dentro da caixa, a gente optou por deixar o vidro suspenso um pouquinho para baixo da luminária, para facilitar tanto na parte da sujeira, quanto fixação, colocação, mexer na luminária, um pouquinho mais de originalidade para o projeto também. Para fixar os vidros a gente fez um furo com a profundidade controlada na madeira, onde ia entrar esse parafuso de cabeça francesa depois, que é a parte que fica aparente dele, né?
Mas o parafuso mesmo ele é assentado com silicone acético. A gente colocou no furo e quando você trabalha com silicone acético em ambiente fechado, cara, dá um barato, hein? Bom, depois de deixar o silicone secando aí pelo menos umas 8 horas, a gente virou, fez o teste e ele estava bem firme. Porém, antes de colocar isso aqui no teto, baixou um pouquinho de lucidez, a gente pensou, olha, é um negócio que fica na nossa cabeça. A maior parte do tempo que a gente está aqui é pesado, ele está só colado e o cedro é uma madeira que retrai bastante com tempos menos úmidos, né? Aí no medo dessa retração, com o tempo aí aconteceu alguma coisa, colocou um parafuso soberbo mesmo, só para dar um pouquinho mais de garantia de segurança na estrutura como um todo. De passar o cabo de aço no tamanho certo da amarração para tirar a luminária antiga aqui. E a gente ia aproveitar o mesmo acabamento dela para deixar aqui, a gente só realmente tirou ali a parte de vidro, até a fiação a gente viu que a gente conseguia aproveitar, então tudo bem. Colocou um daqueles parafusos de gancho com uma bucha 10 para ficar o mais forte possível. Bom, e aí vem o momento, não façam isso em casa, porque nessa hora eu estava completamente sozinho aqui no escritório, estava escurecendo, sem luz, e esse negócio é pesado, não é leve não. Falei, vou colocar isso aqui sozinho. Quando a gente acelera o vídeo não parece, mas era bem pesado e foi bem difícil de acertar ali no gancho. Depois a gente girou ali a última pressão no parafuso, a gente deu aquela chacoalhada e saiu de perto. E a hora que parou de balançar, a gente fez a ligação elétrica. Aqui, como a gente tinha 2 fios, a gente aproveitou para deixar uma luz branca em cima ainda para dar uma equilibrada um pouco na temperatura. Foi aí que a gente teve aquele 2 segundinhos de cagaço, porque a luz fria, por conta da corrente, ela liga antes da lâmpada de LED. Então aconteceu isso aqui, ó. E já mesmo de noite a gente conseguiu ver que era uma luz, a luz já estava quebrando um belo de um galho para filmar aqui de noite. Depois disso foi só passar um silicone ali na cabeça do parafuso para estabilizar os vidros e admirar o trabalho. Bem, galera, esse aqui foi o protótipo da nossa luminária, então. A gente começou a fazer ele no final do ano passado, junto com a última temporada, mas como faz muito tempo que a gente não lança vídeo, 3 meses que essa luminária tá aqui e tá inteirinha ainda, muito bem colocada e tem quebrado muito um galho. Foi um projeto até que fácil, bem rápido de fazer e foi muito barato, custou pouco menos de R$100 pra gente fazer tudo isso aqui. E se você quiser fazer esse projeto, começando agora na segunda temporada, a gente vai fazer um negócio completamente novo. A gente vai colocar cada projeto lá no nosso blog e se você entrar lá, você consegue baixar o PDF, a lista de materiais certinho. Caso você queira fazer ou alterar alguma coisa aí, é só procurar aqui na descrição que tem o link e aí clicando lá você coloca o seu e-mail e vai chegar para você o PDF do projeto completo. Completamente de graça, porque a gente acredita que as pessoas devem fazer as suas próprias coisas, sabe? E se você baixar e construir esse projeto ou qualquer outro dos nossos projetos ou qualquer coisa que você estiver fazendo e achar maneira mostrar pra gente, não esquece de marcar a gente lá no Instagram ou no Facebook, @drovô.arc, que a partir de agora, aqui no final de cada episódio, a gente vai fazer um review dos projetos de vocês, que vocês mandam pra gente. E também uma pequena leitura de comentários aí dos últimos vídeos. Hoje, em especial, que a gente não avisou isso pra ninguém, né? A gente vai estar lendo comentários em geral aí dos últimos vídeos. Gente, tem muita gente falando com a gente a respeito de resina, que nossos vídeos de acessos aí são todos sobre resina. E aí vem todo mundo perguntar como é que faz para trabalhar com resina. E aí são coisas que a gente explica no vídeo, né? Cada caso é um caso, cada projeto é um projeto e qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar e a gente responde, tenta responder na medida do possível. E a pergunta de R$1 milhão que é: aonde vocês compram resina? A gente tem marcas que a gente gosta de trabalhar, mas a gente não vai falar nenhum nome aqui, paga nós.
Nosso último vídeo, que era o vídeo dos porta-copos de resina Galáxia, que foi uma cópia de um molde 3D, né? O Sander Freitas comentou o seguinte: da próxima vez vocês podem usar massa acrílica antes da tinta para dar o acabamento na peça 3D antes de fazer o molde. É muito melhor arrumar as imperfeições, além de mais barato. Olha, Sander, realmente isso é uma boa, cara. A gente usava muito massa corrida para acabar nossas maquetes na época da faculdade, cara, sempre sobre papelão, papel Paraná, e ajudava bastante. Não tinha me ligado dessa ainda, cara. Valeu. E aí no mesmo vídeo o comentou: aquele de cimento foi uma bosta. Esse, legal. Não sei se é hater, mas sei lá, até que valeu. E depois ainda a gente comentou que a gente não conseguia lixar a peça de volta até aquele brilho vitrificado. O Clayton Castilhos comentou: para um brilho vitrificado precisa chegar a lixa 3000 gradativamente e só depois massa de polir com uma politriz. Olha, Clayton, a gente poliu tudo do 80 gradativamente, lixa em lixa, até a lixa 4000, que é uma lixa bem especial que a gente encontrou aqui. E mesmo polindo muito bem, a gente não poliu com a politriz. Será que é esse o segredo? Fica aí para um próximo vídeo. Só te agradece muito a todo mundo que interage com a gente. Faz pouco tempo que a gente bateu 2.000 inscritos aqui. No Instagram são um pouco mais de 3.000 seguidores também. É muito legal ver essa reação, que além da gente estar trabalhando com um negócio que a gente gosta muito, ver que tem mais pessoas gostando, comentando e interagindo com a gente por causa disso é demais. Muito obrigado. E agora que começou a segunda temporada, tem vídeo toda terça-feira aqui. Tchau. Tchau. Olha, eu podia ter gravado com ela ligada aqui o tempo todo, né? Bem mais louco.